Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Como vocês viram, recentemente, eu publiquei no programa passado, eu desenvolvi o site Inteligência Abstrata, www.inteligenciaabstrata.com.br, que vocês estão vendo aí no seu visor. E nesse site eu coloquei todas as minhas atividades dentro, ufologia, fractais, Grécia Sempre, Vida Inteligente, Rádio Vida Inteligente, tudo está lá dentro. Ou seja, quando você acessa o site, você automaticamente você vai ficar ouvindo Vida Inteligente, que está lá a programação de áudio do Vida Inteligente lá dentro. Enquanto você navega nas páginas, está lá para você ouvir o nosso programa. E fora isso, as outras páginas, muitas páginas ainda continuam disponíveis. A gente só fez links para lá enquanto a gente não centraliza tudo. A segunda notícia é do nosso HD, que você está vendo. Hoje, com o programa de hoje, nós estamos no... Hoje é o 209, programa número 209. Nós estamos fazendo hoje, Jorge Antônio Ouro e eu, a série Mosaicos do Novo Ciclo. Nós reunimos tudo num HD, qualidade 720 por 480, qualidade de televisão, onde estão lá todos os vídeos e os áudios. Alguns áudios, inclusive, do Jorge Antônio Ouro, no programa Vida Inteligente Interativo, são 29 áudios. Então, 29 mais 208, vocês fazem a conta, 260 áudios com o Jorge Antônio Ouro e Eustáquio André Patunas. Então, vocês estão vendo eu e o Jorge aí, para caracterizar nós dois, e vocês estão vendo o HD e vocês estão vendo também a chamada de capa. Pois bem, dito isso, deixo aqui meu fraterno abraço para todos. E hoje, a partir de hoje, eu vou começar. Muita gente reclama, não me chama atenção nesse aspecto, é que eles não sabem a data. Então hoje eu vou começar, doravante, eu vou começar os programas dizendo a data. Então hoje, 10 de setembro de 2015, é o nosso programa número 208 ou 209. É 209, eu acho. E o tema hoje é compreensão. Nossa, até eu esqueci, né? Uma compreensão impessoal. Então, o que é compreensão impessoal? Quem não recebeu a chamada, eu vou ler, e aqui temos uma ideia do que seja a compreensão impessoal. Muitas coisas a gente fala, né? A gente vive falando coisas e fica repetindo coisas, a gente não sabe o que é. Então, vamos lá. O conhecimento humano é o que se adquire com a nossa inteligência pessoal, finita e concreta. São percepções de natureza comparativa. Todo ele é baseado nas percepções dos sentidos exteriores. O conhecimento pessoal, esse que nós estamos falando para começar, finito, inferior e comparativo, precisa experimentação em formas humanas, que são, sem dúvida, seu instrumento de pesquisas e de comparações. Esse conhecimento que todos nós temos aqui, estamos convivendo com isso. Já o conhecimento universal, ou esse tal de impessoal que nós vamos conversar hoje, não necessita de comparações. Não se baseia em testemunhos exteriores e não depende de afirmações externas. Desde que o ser humano mergulhou na vida una, vamos saber o que é a vida una hoje, tem conhecimento integral de tudo, logo não necessita de comparações para conhecer a verdade exata. Vê, sente, sabe, vive e contempla a verdade até então inacessível. Apesar do título aqui ser meio estranho, compreensão impessoal, eu acho que está bem claro nessa sinopse que nós fizemos, a diferença entre o conhecimento pessoal e o conhecimento impessoal. Boa noite, Jorge, você está bom? Estou ótimo. Está ótimo? Você gostou do termo ou não? Gostei. Captou a eu falei para você o que você quer conversar, que eu não compreendi. Agora que você estava lendo, que daí eu fiquei sem compreender mais. Mais ainda? Ficou sem compreender mais? Eu sei que é brincadeira. Eu sei que você quer. Eu te disse, inclusive, antes da gente começar o programa, né? Que você me perguntou, falei, não, você vai ver já na própria chamada que você vai ver. Então, em resumo, antes de você dar sequências e começar, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós sempre estamos aqui 10 anos conversando sobre muitas coisas e nós temos usado as comparações. De qualquer forma, quando você disserta aqui, quando você fala sobre as coisas que você fala, você, como você disse, você vê, você contata, você faz aquilo se apresentar, né? Quando a gente está falando de alguma coisa, aquela coisa se apresenta, nós estamos ligados àquilo, mas existe, vamos dizer, fora isso aqui que nós estamos conversando, existe aquele conhecimento, como disse, da vida una. Eu acho que você vai saber dizer o que é vida una.
A partir daí, é que nem aquela história que você contou uma vez ali, que eu achei bacana, e repito sempre. Não sei se é história ou foi uma colocação que você fez. Aí eu olho para uma pessoa, olho para uma coisa, eu acho aquele negócio feio pra caramba. Por aquele negócio é feio? Não, o feio está em mim. Se eu não conhecesse o feio, aquele negócio não podia ser feio. Então todas as coisas que a gente critica, que a gente opina, todo esse negócio, é porque estão em nós. Então o dia que não tiver, que você tiver, não sei qual é o termo, né? O termo que a gente pode usar, o dia que eu estiver bem, o dia que eu for puro amor, todo o resto é puro amor. Então eu não vejo, pode aparecer um galho quebrado e eu vou dizer que lindo. É a parte da árvore que está tortinha ali. Tá. É como quando você viaja para uma outra cidade do Brasil, por exemplo, né? Ou para um outro país, e você vê uma fruta, e aí você não sabe o nome, não sabe o gosto, não sabe o que faz, de onde veio, qual é que é o pé que dá aquele negócio, e você sabe que é fruta porque alguém te disse, senão não você nem saberia o que era aquilo, né? A relação é exatamente essa. Se você não tem uma base concreta, você não consegue nem tecer uma análise. Agora, para que você tece essa análise, os elementos que te permitem fazer isso tem que estar em você. E isso vale para o ódio, para a antipatia, para o medo, para a angústia, para todas as coisas que a gente expressa com relação aos outros. Se não tivesse em cada um de nós, eu não conseguiria expressar. Isso é verdade. Agora, como é que nós podemos adquirir o conhecimento impessoal? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa abrir mão? O que a gente precisa conquistar para adquirir esse conhecimento impessoal? Que é interessante os temas que se apresentam, porque eles pegam nós dois de surpresa, vamos dizer assim. Não é, mas eu já disse, gosto de repetir. Mas é muito divertido. Não, eu gosto de repetir, porque aí vem um negócio na minha cabeça que chamam de intuição, e aí o que é isso, né? Eu sempre falo isso aqui. É interessante você vai desenvolver. Como é que eu vou dizer o que é conhecimento impessoal? E aí é que está. Tanto é que antes de começar o programa, o Jorge falou que nós vamos falar aí em conhecimento impessoal. Eu falei, espera que na chamada nós vamos nos entender. Então, acho que hoje é uma grande oportunidade, mais uma grande oportunidade, da gente caminhar mais um pouquinho, né? Perfeitamente. Bom, então, boa noite. Agora tudo bem. Boa noite. Tem que fazer esse quebra-gelo inicial, né? Boa noite a todos, é muito bom estar aqui de novo, né? Eu gosto muito de vir aqui e é uma felicidade de poder conversar, né? Até porque você sabe que nos dias que eu fico sem vir aqui, então eu venho cada 15 dias, né? Eu, com exceção da minha família, né? Os que moram comigo, eu não converso com ninguém, né? Nem por telefone, nem pessoalmente mesmo. Isso eu sei, né? Porque eu ligo para você e não atende. Pois é. Até eu. Às vezes eu atendo. Às vezes. Então daí é muito bom vir aqui para poder conversar com alguém, né? E conversar sobre esse tipo de assunto, né? Porque eu não sei conversar outra coisa, né? Mas daí vira que a gente poder conversar e poder conversar com todos vocês, então eu acho isso é bacana. Eu acho isso para mim pessoalmente é um presente, né? Eu gosto muito, né? E o mais gostoso assim é que eu não dou moleza, digamos assim. Não, né? Isso nunca teve. Você vai falando, eu não fico aqui babando, tá falando. Não, peraí, vamos lá. Nem essa questão. Mas isso que é bom, que a gente vai debatendo e faz com que. Eu acho que é muito interessante porque é um debate, né? Sem dúvida. É um questionamento muito claro, muito transparente. É um papo que todos gostariam de ter, né? E uma coisa que daí a gente nunca fez foi aquilo de preparar uma apresentação e trazer slide. Se fizer isso, parou o programa Vida Inteligente. Porque aí o conhecimento e essa escada que a gente está andando junto, assim, você, eu estou indo junto contigo e todos nós estamos juntos, ela é de tal forma dinâmica que se a gente se preocupasse em engessar um segmento desse conhecimento, ele parava ali. Vai parar, com certeza. E aí essa vitalidade, essa fraternidade, esse amor universal que ele se exterioriza em cada um, que tem contato com o que a gente tem conversado esses anos todos, né, que é o conhecimento vindo do professor Henrique de Souza, né? Isso não aconteceria porque de quem iria analisar as conversas que a gente tem tido, não vou dizer o conhecimento que a gente passa, mas as conversas que a gente tem tido, seria daí
já a mente concreta, encapsulada em busca de alguma coisa para usar assim tão rápido e efetivamente como se fosse procurar um telefone em uma lista telefônica, né? Procurou, encontrou, telefonou, acabou por ali, né? E o que se quer não é isso, né? Que cada um faça por si, compreenda, mude a vida, tenha essa nova perspectiva e tenha contato com o conhecimento de uma forma diferenciada. Então, os elementos que estão postos nessa atividade que a gente tem feito nesses 10 anos, acho que são os apropriados, né? Que assim, o desconhecimento que vai se falar, o se falar na hora o que tem que ser falado, e o questionamento que você coloca, a contestação que você coloca, o ponto de vista que você traz. Acho que o conjunto disso você está fazendo durar 10 anos do programa, com certeza. Que permite que esse ente, né, que foi criado, que é o Vida Inteligente, ele tenha se mantido vivo durante esses anos todos e ainda produza um efeito satisfatório nas pessoas que têm contato com ele. Com certeza. Né? E aí? Então, assim, ó. Sabe que antes de você começar, é interessante, o que você acabou de dizer, eu gosto muito da Ordem dos Advogados do Brasil, porque o bacharel se forma e depois ele só pode exercer a profissão dele se ele passar pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Uhum. Então é exatamente isso que você estava falando, estava me vindo à mente. Isso aí que nós estamos fazendo há 10 anos, vamos dizer. Então nós estamos passando essa informação, mas essa informação ela precisa ser experienciada. Sim. Ela precisa ser vivida, ela precisa passar pela própria aprovação. Cada um seria a Ordem dos Advogados, digamos assim, usando essa coisa, porque se for aceito tudo aquilo que a gente fala aqui, estou falando a gente porque estamos nós dois aqui, né? Tudo aquilo que a gente fala, se as pessoas tomarem para si, sem fazer aquilo que a gente sempre fala aqui, vai pesquisar, vai ler mais, vai confirmar, vai ter suas próprias confirmações, que isso faz com que você mesmo tenha a segurança de que você está pisando em solo firme, de que você está no caminho, como a gente sempre fala. Então isso é importante. O professor, ele sempre diz, né, que o que ele mais desejava é que primeiro cada um compreendesse a lei da polaridade, cada discípulo, né, que daí dá essa compreensão muito clara do que é o universo e a vida, essas coisas assim, a vida visível e vida invisível, mas sempre estando cada um na condição de livre pensador, que é o que você está dizendo. Então você tem que ouvir, isso, contestar, né? Não contestar por diversão, não, contestar claro. Porque você tem que ter elementos para que aquilo que você está ouvindo exatamente isso venha a fazer parte, a se ancorar na tua alma, quer dizer, assim, passe a ser alguma coisa a qual você compreende, e o compreender significa o seguinte: eu estabeleci uma ligação com a origem daquele conhecimento e entrelacei esse conhecimento na minha alma. Então aquele conhecimento ele está em mim. Aí sim. E em estando em mim, ele é prática. E aí então muda a minha vida e muda a vida do meu entorno. Então com isso certeza. É ser livre pensador. Exatamente. Né? Porque se não é assim, aí o aceitar o conhecimento sem compreender, aceitar por aceitar, você se aproxima muito da metodologia das religiões, que importante isso que você está falando. Ele anda o caminho dos místicos devocionais, não é? Onde você aceita sem ter uma empatia, sem ter é quase uma subordinação, não é? E você tem que ter uma compreensão, independente de que nível seja, você tem que ter uma empatia com aquele conhecimento, porque no momento que você desperta uma empatia, significa que ele e os elementos que permitem analisá-lo está em você, e aí então ele passa a ser respirado e vivenciado. Aí você pode dispor do conhecimento e conversar na hora em que você bem entenda, porque ele faz parte de você. Faz parte, isso mesmo. Se não é assim, daí é um processo mais complexo, um processo um pouquinho Repete mais essa frase do professor aí, você lembra bem da frase? Como é que é? Que ele desejava que cada discípulo compreendesse a lei da polaridade. Polaridade, né? Tá? E tivesse a condição de livre pensador. Livre pensador. A chave, isso, a chave da iniciação claro, é essa. Você tem que ser um livre pensador. Então, mesmo sendo a fonte, a origem do conhecimento que está verbalizando, entregando para você, né? Você tem que compreender aquilo. Um complemento dessa expressão é aquilo. A pronúncia de uma palavra sagrada sem a compreensão do seu exato fabuloso também. Pouco ou nenhum valor possui. Assim, você vai estar
reprisando aquilo, não é? Sem que você tenha o exato conhecimento. O exato conhecimento é assim, é você, por exemplo, assim, vamos fazer uma comida, né? Então não adianta eu pegar e colocar vários temperos os quais eu não conheço, porque o resultado é imprevisível e pode até me fazer mal. Bela. Né? E se eu conheço o tempero, cada um deles, então eu tenho registro de para que serve, A quantidade que eu devo usar. qual é que é a textura, qual é que é o sabor, o aroma, o efeito dele na comida, se vai ficar certo ou não, muito amargo ou não, e como é que eu sei o tempero. Eu já experienciei, por isso que se fala assim, há uma expressão no idioma português que é saber, né? Mas saber não de conhecer, o saber também de sabor. Então se fala assim, isso me sabe muito bem, é uma expressão muito comum, mais comum em Portugal que aqui. O me sabe bem, que assim, isso me soa bem ao paladar. Sim. E quando fala me soa bem, você confunde o soa com o verbo, com ouvir. Então, quando você conhece, você sente, Você já sabe o que você é. ouve, Isso. você vê, e isso então está em você. A partir disso você faz a amálgama que você queira e usa na tua vida. Bacana. Sensacional esse à parte. Vamos voltar para aquela questão. Se aplica ao Nossa. objeto da conversa de hoje, que é o conhecimento impessoal. Então, primeiro, você falou o que é a vida una, né? Exato. A vida una é assim, Grego. É como se fosse, você imagina uma árvore, tá? Então, a vida una, a expressão vida una que a gente usa é a folha se referindo ao caule. Folha se referindo ao caule. Tá. Então você tem as folhas, os galhos, as ramas, quer dizer, você tem o caule, os galhos, as ramas, e lá no final de cada rama você tem um conglomerado de folhas. De folhas, sim. Daí então a árvore para todas as folhas é a vida una. Entende? Então, todos nós, aí cada conjunto de nós está ligado a um, cada conjunto desses um está ligado a um outro, cada conjunto desse um outro ligado a um outro, cada conjunto até que a gente chega em um esquema de 7 linhas básicas de evolução, que são as chamadas 7 linhas do Pramanta, né? Dessas 7 linhas de evolução cósmica, 4 a gente tem realizado, que está no quarto sistema, 3 estão por realizar, e se aplica tudo, a raça, sistema, planeta, tudo, né? E aí então, chega nessas 7 linhas, essas 7 linhas com conglomerados de seres, na medida que vai evoluindo, né, ou subindo hierarquicamente em termos de consciência, você chega a um em cada linha, são 7, são chamados 7 autogerados, se queira, né? E esses 7 estão ligados a um princípio único, esse princípio único é a vida una, ou Deus, se quiser chamar. É interessante, você está falando aqui, eu estou vendo a similaridade com a questão do caos, com a questão dos fractais e tudo, hein? Mas assim, não existe acaso no universo, não. Existe causalidade. Causalidade, como você E existe disse. uma mecânica universal que se rege pelas leis universais. Então, do funcionamento de uma célula ao funcionamento de um sistema orgânico, o funcionamento de um órgão, do corpo como um todo, do conjunto de seres humanos, de um planeta, do conjunto dos planetas, de um sistema solar, do conjunto dos sistemas solares, de um universo, conjunto de universos, todos se regem pela mesma lei. Então, quando uma coisa vai se organizar, né, e se apresentar à visão, no caso dos fractais, ela segue exatamente as mesmas leis que segue a mecânica. Sim, porque é pura matemática. Fígado, a matemática, o que você disse é exatamente isso, que é a similaridade, né? Como eram os oráculos das escolas antigas, né? Onde para entrar na escola você tinha que conhecer geometria e matemática. Foi simples você conseguir ter a condição básica de compreender como é que é a mecânica do universo, né? Então a vida una é parte do caos, e ainda assim tem o próprio caos em si, ele já é manifestado, daí ele vai acontecer em termos de matéria, vai acontecer em escala de 7. E aí, então a unidade se projeta na multiplicidade para se assenhorar da matéria que ela mesma criou, né? Em busca do quê? Não em busca da compreensão, porque a unidade em si ela tem a compreensão, a vida una tem a compreensão do todo, né? Porque ela em si é o todo, mas permitir que a matéria expandida, acontecida, tenha em si consciência do todo. É como se fosse um processo assim de eu me esforçar para fazer com que, por exemplo, se eu tenho uma célula no meu fígado, né?
ela é completamente especializada. Sim. Ela faz aquilo, não é? E ela tem em si 99% de consciência da sua função enquanto uma célula hepática, né? E ela tem 1% da consciência do que é o corpo todo, porque ela recebe o mesmo influxo. Nós somos exatamente a mesma coisa, né? E a minha função, então, enquanto ser humano, é trabalhar para que o meu corpo físico tenha tal nível de consciência, meu corpo vital tenha tal nível de consciência, meu corpo astral tenha tal nível de consciência, meu corpo mental concreto tenha tal nível de consciência, que todo ele seja um só. Nesse momento eu criei a imperecibilidade ou a vida eterna para a própria matéria, que é o quê? Qual é a diferença entre a matéria que é perene e a matéria que é imperecível? Somente a consciência. Somente a consciência. Somente a consciência. Então, aquela coisa que a gente conversou uma outra vez aqui, qual é que é a diferença entre uma matéria, entre a pedra e entre a madeira, né? Por exemplo, é só o nível de consciência que ela tem manifestado. Quanto mais quanto mais imune, quanto maior a quantidade de fogo que eu tenho que aplicar uma matéria para reduzi-la, é maior a quantidade de inteligência potencial que ela tem a realizar. Então significa o seguinte: a pedra tem um longo caminho até ser ígnea, porque a quantidade de fogo que tem que aplicar nela para que ela se reduza, né, é muito grande, né? E aí você pega a escala, então você sabe exatamente assim qual é a antiguidade de cada material, qual é o nível de consciência de cada material, só comparando com a relação do fogo, que o fogo em si é consciência água. Ótimo, né? Você falou em fogo, você falou em ígnea. E então isso que é a vida una, deu para compreender, deu. né? Tá. Nós estamos falando em compreensão impessoal. Quando eu falo nisso, quando você falou agora em fogo, e a importância do fogo, né, o vitriol não, o INRI, né? Que a natureza se renova pelo se renova fogo, pelo né? fogo, tudo. E você disse que no futuro, eu também já li isso, né? Ele diz, nós vamos ser flogísticos. Flogístico Sim, é fogo. É uma raça fogo. ígnea. Ígnea é fogo. Então, qual é o papel para a gente adquirir esse conhecimento impessoal? Nós temos que ter conhecimento de um monte de outras coisas para depois a gente conseguir isso. Qual é o papel do fogo? Do fogo, acho que isso nós nunca falamos isso aqui, nós falamos em outra, a importância do fogo em outras coisas. Diretamente sobre o fogo a gente nunca conversou. Então, o que é o... Vamos aproveitar, se apareceu é para ser conversado. O fogo que a gente conhece, que eu acendo, que tudo isso aqui, o outro fogo em outro nível, né? Que tem outros níveis esse fogo, né? Então, dá uma posicionada, porque a gente, quando eu vou falar amanhã, a partir doravante, quando eu for conversar, quando eu for dizer a palavra fogo, eu já vou saber os diversos estados, eu vou ter consciência disso aqui. Então nós vamos buscando conhecimento impessoal, vamos ver o que é o universo, qual é o papel do fogo em todas as suas categorias, digamos assim, todas as suas classes, dentro da... Ele é transformador. Isso a gente já sabe, a gente já tem consciência. E não precisamos nem pensar, porque a gente vê, eu queimo essa caneca aqui, ela vai se transformar. Põe coisas ali, desaparece. Não desaparece não, virou outro tipo de matéria. Então, vamos lá. É cabível a pergunta ou não? É, completamente. Então vamos lá. Aliás, é o caminho para transformar o conhecimento de impessoal em pessoal, é o fogo, né? Então, a gente conversou outro dia de qual é que é o elemento que é utilizado quando eu quero retirar a inteligência de um elemento, né, de alguma coisa para colocar em um outro meio, que a gente falou o caso de fazer uma sopa, né? Isso. Ou fazer um chá, isso, né? No programa anterior. O que é um chá? Eu vou pegar, quer ver? Vou pegar um chá 100%. Bom, todos são inteligentes. Sabe que quanto mais forte o sabor ou o aroma que se projeta de uma fruta ou de uma planta, mais especializada ela é naquilo, né? E a forma dela, da ação dela no organismo. Se eu vou fazer um chá de hortelã, por exemplo, né? Sim. Que seja, né? Aí você quer tomar aquele valor daquela planta porque você está precisando organicamente. Como é que você vai pegar a inteligência daquele elemento do reino vegetal? Então tem toda uma história, né? Então são milhões de anos até que se desenvolvesse a hortelã
ou artemisia, ou anísio, não interessa o que seja, né? Qualquer ser vivo do reino vegetal. E o vegetal, o reino vegetal está em você, né? E uma doença que você tem, um desequilíbrio que você tenha, é falta de alguma coisa, Sim. né? E a cura pela natureza é exatamente isso. Você pega aquilo que está externo e você então dá para aquilo que está faltando no teu organismo, né? Então você vai pegar a hortelã e passar a inteligência da hortelã para que uma parte do teu organismo se restabeleça, tá certo? Ou então vamos pegar um chá bem amargo, né? No caso, boldo ou artemisia ou alguma coisa assim mais efetiva, né? Então eu estou com congestionamento no baço, ou no fígado, ou no pâncreas, ou alguma coisa assim, mas o sistema endócrino ele está espelhando a minha alma sobrecarregada, e por conta disso muda a cor do humor que eu tenho, eu fico de mau humor externo, mas por conta disso então o humor que está circulando internamente é o humor negro, de onde vem o termo, a expressão humor negro, e eu consigo resolver, ou dar um auxílio por esse órgão que vai regular isso, né? Através de um elemento externo. Então vou fazer um chá de artemisia, pegar a inteligência da artemisia, muito amarga, ou do boldo, ou o que seja, e passar para o meu organismo como um elemento que vai dar suporte. Como é que eu vou pegar o valor, a inteligência dessa planta para colocar no meu organismo? Eu coloco a planta na água, né? E aí vou colocar água quente ou vou ferver, dependendo do tipo de coisa, se é folha ou se é madeira, então, ou se faz por infusão ou por fervura, né? Mas o objetivo é o seguinte, é fazer com que daí, através do calor, que é a água quente, a água quente, eu peguei a água normal, natural, e através do fogo produzido pela chama, eu passei os valores do fogo para a água, até o ponto de quase transformar a água, né? Do líquido para o gasoso. O gasoso, né? sim. Que é quando ela ferve, né? Então, quando ela está quase nessa fronteira de transformação, daí eu pego o elemento e coloco na água, ou água no elemento, e aquele súbito contato com a temperatura do meio, que assim, o calor que estava na chama e que agora está na água, ele vai ser transferido para a planta e ele desagrega a planta, não destruindo, mas só o suficiente para que os valores, a inteligência da planta passe para a água. E aí, então fica aquele chá morninho, agradável, e eu vou e tomo. Eu estou tomando o quê? A inteligência da planta. Quem proveu? Qual foi o meio que proveu essa liquefação da inteligência para agir no meu organismo? No caso, foi o fogo. Então você está querendo dizer, ou seja, você está afirmando que eu ingeri, porque eu posso pegar a hortelã, simplesmente tirar do pé, passar na água e comer. É diferente desse processo que você acabou de... Perfeitamente. Qual é a diferença? Perfeitamente. É porque assim, quando você vai pegar e... É como eu vou comer arroz puro, recém-colhido. Os elementos que estão no arroz são os mesmos. Sim. Agora, se eu vou e cozinho o arroz, o cozinhar o arroz é daí através do fogo, passar a inteligência para o arroz, primeiro no processo dele estar de molho, né? Então, para que ele pense que ele vai florescer, então eu apresto, né, essa fase Olha que interessante, do arroz, né? E aí através do calor, né, eu deixo ele prontíssimo para dar ao meio o que ele possui, e aí eu como a comida cozida, por isso que tem a comida cozida, uma coisa de feijão, por exemplo, né? Ou grão de bico, trigo em grão, que você queira, você vai deixar de molho. Ao deixar de molho, deixar na água, né, você está dando a ambiência para que aquilo venha a florescer. O que é florescer? O feijão ele passa pelo destruins, isso, todos passam pelo destruins, começa a liberar todos os elementos que de melhor existem naquela semente, naquele grão, né, para que ele dê um novo ser. Para nascer um pé. Começa a nascer um brotinho. Só que ao invés de você esperar que ele tenha o broto para você comer, né, aí você vai e coloca na água para ferver, né, para preparar. Então, esse pré-nascimento, porque ele ficou de molho, né, e o colocar na água faz com que toda a inteligência, porque na verdade sim, quando a gente come alguma coisa, a gente come a massa da coisa em si e a inteligência da coisa, e o que nos alimenta, né, é a inteligência. Por exemplo, se eu estou comendo uma planta qualquer, né, ou um suco de laranja, alguma coisa assim,
a inteligência daquilo que estou comendo é que vai me servir, então, da laranja, a vitamina C, esse tipo de coisa assim. E geralmente o meio que provê, que faz com que aquilo ele seja exteriorizado, né, é o fogo. Então, quanto mais duro o elemento que eu vou querer passar a inteligência para o meu organismo, mais eu vou precisar do fogo. Né? Não se aplica a qualquer alimento que eu precise cozer, que eu preciso cozinhar para comer. O processo do fogo, então, em termos de consciência você já falou universal, dessa parte, isso, agora vamos para lá. Consciência universal é exatamente a mesma coisa. Né? Então, exemplifique, vamos dizer. É o fogo do conhecimento que permite que faz com que eu assimile. E aí tem uma coisa muito interessante. Então tem o elemento da natureza, que é o fogo. Então você tem o ar, que é Vayu, tem a água, que é Apas, tem terra, que é Prithvi, e tem o fogo, que é Tejas, né? Tatos, 4 tatos, né? Ele tem mais 3 tatos que não estão realizados ainda. E o Tejas Tattva, ele é responsável pela visão. Então, o que molda, né, o que faz com que o mundo externo que eu vejo, ele chegue, e vão chegar no conhecimento pessoal, nessa questão do comparativo que você falou, que ele chegue em imagens para mim, é o fogo. Então, todo esse processo de moldagem que acontece em mim e a própria retenção é através do fogo. E uma das expressões aí do fogo universal, que é o que mantém toda a matéria organizada, né, é que seria um nível acima do fogo, que é a eletricidade, sabe? Então, o que mantém, então, antes ainda, então, o fogo que a gente vê, o fogo físico, é como no nosso caso, a gente tem um corpo físico, temos o vital, temos o astral, temos o mental concreto, a mente abstrata, Buddha e Timana. Né? No caso do fogo, a gente está vendo o corpo físico. O fogo físico que a gente vê representa um elemento, ele é o corpo físico de um elemento, de um tato, uma força de natureza, que é o Tejas Tattva, que é o fogo. Só que o Tejas Tattva em si é só o nome que a gente dá hoje, que assim, nessa existência humana, esse é o nome em sânscrito, Tejas, que significa fogo, é só o nome que a gente dá para uma força. E essa força, enquanto fogo organizadora, ela é simplesmente um dos estágios da evolução do momento em que a gente está, em que foi criado o elemento que serviria de base para o que ele depois. Então, veio primeiro o Vayu, depois veio o fogo, depois veio a água e depois veio a terra. Então, qual é o elemento mais novo que a gente tem no universo, no nosso dia a dia? A terra. Qual é o segundo mais novo, mais recente? A água. O anterior, o fogo. O anterior, o ar. Então, é só um elemento. Que elemento? Coisa muito interessante. Antes de ser o fogo como matéria que a gente compreende, né? Então, ele em si é o Agni, mas antes disso, enquanto Tattva, ele organizou todo um plano evolucional, onde existem seres como existem na Terra. Então, tem os seres que vivem na Terra, que somos nós, estão experienciando o 4º momento. Existem os seres que viveram o 3º momento evolucional, onde então a matéria mais densa ainda era a água, né? O outro anterior, onde a matéria mais densa era o fogo, e o anterior, onde a matéria mais densa era a água. Só as hierarquias, os pitres, né? Então, o corpo mais denso deles corresponde a esses planos, o que para a gente seria físico, vital, astral e mente concreta. Então, nesse aspecto, nós temos um grande exemplo, digamos assim, para o nosso exemplo físico, né? Conhecimento pessoal, não impessoal, sim. Que é o Sol, né? Sim. Nossa, aquela... E o Sol, assim, e aí chega aquela ligação fogo, que o Sol nos dá calor, né? Que seria uma variante do que o fogo faz. Mas ele em si é um conglomerado eletromagnético. E sem ele não tem vida. E assim, o Sol, né, que a gente vê nessa bolsa, nessa grande placenta evolucional que a gente está, que é o sistema solar, o Sol alimenta visíveis e invisíveis, vivos e mortos. Todos veem o Sol, todos dependem do Sol para existir. Não existe nada, né, que esteja em função evolucional, independente em que nível, que não tenha contato com o Sol. Então, o fogo em si, ele é o mantenedor do conceito de vida. Todos os sistemas, aproveitando aqui, todos os sistemas, eles têm um Sol, e o Sol, ele é incandescente em todos os sistemas. A incandescência, ela depende de qual é o ponto de vista que você está utilizando para analisar, né?
que o incandescente a gente associa ao fogo, aquele fogo que a gente toca, Sim, né? mas ali, ó, E a luz que a gente vê, né? Agora, então, você pega, por exemplo, assim, os elementais que vivificam como o nós fogo. estamos falando de gerador de vida, de tudo, Sim, então e vai dar tempo tranquilo de chegar a falar. os sóis devem ser os geradores de vida no universo inteiro. Sim, Tem que existir. Porque assim, o Sol é como se fosse o local, né, onde a placenta se fixa. Então você tem, é como se fosse o cordão umbilical, melhor, o cordão Sim, umbilical, né, do sistema solar, do sistema evolucional como um todo, do qual a gente pertence, é o Sol. Então o Sol é o buraco através do qual vem tudo que mantém a vida. Esse é o conceito de Sol. Então, quando os antigos, e ainda hoje muito menos, quando Adoravam o Sol? Claro, Óbvio, era, lógico, você matou, é isso aí. Então você tinha o politeísmo teocrático no Egito, né? Então o Egito ele começa como, assim, é uma situação pós-Atlante, né? E o Egito é o pai da humanidade atual, a mãe da humanidade atual é a Índia, a humanidade ocidental. Então todo o conhecimento atlântico foi sendo passado por Egito de forma cifrada, tanto é que nas pirâmides está boa parte ainda dele, e as pirâmides foram construídas em 31, 130 a.C., né? Não tem nada a ver com o que se fala com 3 mil Os anos. egípcios. E aí, então começa a civilização egípcia com o Manu, né? E aí ela passa por um período solar e depois degrada, como todas as civilizações. Chega um período politeísta, então com aqueles deuses egípcios que são só conhecimento cifrado. E aí aparece Amenófis IV, Cunaton, né? E ele extingue todo o culto aos deuses egípcios e cria o culto a Aton. Aton é o disco solar, por isso Cunaton, o amado do Sol, né? E aí o culto ao Sol, na sua origem, por isso fala assim, é o culto solar e o culto lunar. É que o culto solar não tem a ver com religião no sentido de religião de hoje. O culto solar é o relíquio, religas, religare, porque... Sem dúvida. Tá. Não, e o professor dizia, o professor Henrique de Souza, que a contemplação e a compreensão do Sol nos dá a compreensão da própria estrutura da matéria do universo. Por isso que eu digo, por isso que os nossos antepassados, Atlantes e tudo isso aí que você... Eles, quando eles adoram, vamos usar o termo adoram, quando eles adoram e têm a compreensão do Sol, eles estão vivendo com a compreensão impessoal. Eles tinham essa compreensão impessoal que nós estamos tentando passar hoje aqui. Mas daí, nesse caso, quando o ser humano ele tem a compreensão de alguma coisa, ela já é uma compreensão pessoal. Sim, bom, tá, tem razão. Tem razão. Vai conversar a diferença, né? E na verdade, a diferença entre o conhecimento impessoal, né, e o conhecimento pessoal é assim, o conhecimento sobre o Sol. O Sol é. Nós já falamos isso nos 3 sóis aqui. Não, o Sol, ou qualquer outra coisa que a gente queira, né? Assim, o Sol, ou uma constelação, isso ele é, exatamente. Ou o céu como a gente vê, ou a massa escura que limita o nosso ponto de visão no céu. Enquanto houver comparação, não existe compreensão impessoal. Perfeitamente. Então, assim, a coisa em si, ela é. Acabou, exatamente, a né? definição é essa. No momento em que eu vou conhecer a respeito, então, enquanto ela é, eu poderia dizer de impessoal. A coisa é e pronto. Se eu sei sobre aquilo ou se eu não sei sobre aquilo, não muda o fato. Por exemplo, assim, vamos supor, quem te conhece, quem já te viu, quem te conhece, sabe sobre você. Então, as pessoas todas, eu tenho conhecimento sobre você, né? A teu respeito. O que eu tenho sobre você é a minha maneira de te ver, né? Isso é um conhecimento pessoal. Sim. E a pessoa que não te conhece? Para ela você não existe. Não muda o fato de você existir. Claro. Percebe? Então, você existindo, você é impessoal para aquela pessoa. Porque você, assim, eu não tenho conhecimento sobre você, né? Você para mim sequer existe. Foi um bom exemplo de impessoalidade. Não muda o fato, você existe e pronto. O conhecimento impessoal, ou conhecimento como um todo, como é que se amplia isso? Exatamente isso. É aquilo que eu não tenho contato, ou em tendo contato eu não sei tudo, ou em sabendo eu penso saber tudo, ou saber alguma coisa eu não compreendo, ou em compreendendo eu não uso, ou em usando eu não compartilho. O resultado é exatamente o mesmo, né? Está em algum lugar, não tem utilidade prática nenhuma, não tenho contato com aquilo. No momento em que eu vou e começo a aprender sobre aquilo, ou vou conviver contigo e aprender sobre você, então aquela parte de você que está em mim, percebe? Sim.
e a qual eu agreguei em mim através de Agni, porque todo o processo de agregação é através do fogo, né? Aí o que eu tenho em mim de você é o conhecimento pessoal. Então, a parte de alguma coisa, a parte da compreensão de alguma coisa, do contato com alguma coisa, que cada um de nós tenha em nós mesmos, isso é o conhecimento pessoal. Aí vem uma coisa muito interessante que é o seguinte: então você conhece sobre a Grécia, sobre o Egito, sobre a Índia, sobre o Tibete, sobre a Pérsia, sobre a Agartha, sobre o Reino do Fogo, sobre os elementais, sobre o Sol oculto, sobre as constelações, sobre os universos, se conhece o presente, o futuro, o passado. Significa o seguinte: tudo isso que era em si, né, e ele é um conhecimento que paira, e ele é impessoal porque ele está no plano búdico, já vamos conversar. No momento em que você tem esse conhecimento, você se transformou em conhecimento pessoal, veja que uma coisa muito interessante tem a ver com a própria razão da evolução, o objetivo da conversa de hoje. No momento em que daí você tem esse conhecimento, significa o seguinte, que parte, um reflexo desse conhecimento, dessa coisa em si, obrigatoriamente ela existe hoje em você, com matéria densa, para que você possa falar assim, esse é um conhecimento pessoal que eu tenho. Então, ter um conhecimento pessoal sobre alguma coisa é criar na alma de cada um, na mente concreta ou no astral, depende do tipo de conhecimento que eu tenha, né? É um reflexo da coisa em si. Só que para que a coisa em si ela possa ser apreendida como reflexo, eu tenho que estar olhando para aquilo. Então, para que eu tenha conhecimento pessoal de todas essas coisas que a iniciação me traz, significa o seguinte, que em mim existe um reflexo de todas as coisas no lugar onde elas estejam, embaixo, no meio, em cima, no mais em cima, não interessa onde seja. O que acontece? A minha alma, que é onde é que eu vou armazenar, a minha mente concreta, o conhecimento, a minha alma, a emoção, o astral, a emoção, então a minha alma, que é a soma desses dois, onde eu vou armazenar esse conhecimento que eu digo pessoal, esse meu conhecimento, assim, ali existe um conjunto de reflexos que estão ligados à coisa em si. Significa o seguinte, que a minha alma, ela é um somatório de tudo que eu conheço. Então, o meu conhecimento, o somatório do meu conhecimento pessoal, para que eu conheça, para que em mim exista, ele tem que ter sido criado, né, e fixado em mim, na minha alma. Isso se faz através de Agni, do fogo, né, que é o processo da criação mental, ou da ação mental, já vamos conversar, e faz com que daí então os liames que existem na minha alma me entrelacem nos lugares mais longínquos do universo visível ou invisível. Isso é a expansão da consciência. O fogo não me deixa eu me enganar? Claro que sim. Ele não me deixa. Deixa? Deixa. Ué, porque você usa... Quando você falou, você vai... Suponhamos que parte dessa compreensão que você está adquirindo seja... Pode ser Maia. Pode ser Maia, é claro, isso? Claro. Então tem que ficar atento. Assim, e Maia é assim. O que é essa caneca? Né? Essa caneca, ela é o que é? Ela é uma caneca feita de material plástico, né, um sintético, e ela tem a cor preta, e aqui do lado tem um símbolo. Esse símbolo assim, é a exteriorização de um egrégor, é o corpo físico, é a marca humana de um egrégor que está sendo criado. Então, eu sei várias coisas a respeito dessa caneca. Isso é o que ela é. Né? E eu olho assim, não sei o que é caneca, não sei o que é o plástico, não sei o que é aquela cor. Eu olho assim e falo assim, nossa, que fruta bonita é essa? Isso é Maia. É quando eu crio uma imagem sem ter conhecimento sobre aquilo. Então, isso é ignorância. A ignorância é você criar uma realidade que não condiz com a coisa em si. E como é que eu criei essa realidade? Como que você criou? Fogo. Porque o processo de criação... Quer dizer, o fogo cria a Maia também? Não, o fogo é um elemento. Você pode fazer uma sopa ruim, uma comida boa, uma comida ruim. A dualidade existe em tudo, então? Óbvio. Você pode usar o fogo para se alimentar, para se proteger, para transformar, ou vai se queimar. Perfeito. Entende? O processo já tem um tempo. Por quê? E como é que funciona? Não achar que é mágico não, só. E o conhecimento pessoal, quando a gente fala conhecimento, tanto o conhecimento emocional como o conhecimento racional da mente concreta, né, e o conhecimento emocional que seria no astral. O que é o astral de cada um?
Lembra que a gente falou no outro dia da bolha de sabão, né? Isso, então, o astral de cada um sou. e a mente concreta de cada um, a alma de cada um, ela é uma parte desse universo que me cabe e sobre a qual eu tenho jurisdição. Eu posso pegar parte dessa minha massa e modelar, né? Então, eu vou ter conhecimento sobre o Cruzeiro do Sul. Então, eu vou atrás do conhecimento astronômico, astrológico, filosófico, esotérico com X, esotérico com S, oculto, ocultíssimo, né? E aí, quando eu vou tendo esse conhecimento e eu vou reter, significa o seguinte: eu pego parte da minha massa da mente concreta, que daí são elementais entrelaçados, né, que é o que formam a mente e o astral de cada um, e aí eu dou uma forma, que é o reflexo do Cruzeiro do Sul, né, e digo, conhecimento sobre o Cruzeiro do Sul. Como é que eu modelei esse conhecimento em mim? Fogo, Agni. A transformação, a manutenção, a exteriorização de qualquer processo, ela se faz baseada em variantes da eletricidade ou variantes do fogo, para qualquer coisa. Então, e a coisa muito interessante é que assim, como é que funciona manas a mente, né? Então a gente tem você falou do contato com o mundo, né? Então a gente tem os Jnanendriyanas, né? Que são os órgãos do conhecimento, né? Que são os 5 sentidos, né? Então, cada um sentido que é colocado em ação, então a alma em si, manas, né? Que é a minha individualidade, que é o somatório do astral e da mente concreta, ela não ouve, não vê, não sente, não cheira, não toca, não faz nada. Ela está aqui, né? E ela tem em si elementos que permitem a ela interagir com o meio. Que elementos permitem à alma compreender o meio? Os 5 sentidos, no momento atual, não é? Então, cada um sentido pega as coisas do meio e vai transformar em imagem, né? E essa imagem é largada para manas, que é a mente, e aí então a mente vem, como você disse no início, ela vem e vai comparar, porque a característica básica de manas, a mente concreta, é o comparativo. Ela vai pesar, analisar, o pesado, medido e contado, né? É o que faz manas. Pesa, mede, conta, analisa e exterioriza. Então, vou comparar, vou analisar, vou pesar, vou medir, vou contar e vou exteriorizar. E como é que daí, isso que eu recebi e que fez parte da minha mente, como é que vai ser exteriorizado? Aí são chamados karma-indriyanas, que são os elementos de saída, né, do que produz a existência. Então, para eu começar a ter o conhecimento impessoal, eu tenho que... Seria, talvez o termo não seja apropriado, anular a mente concreta? Não é anular, aí que é uma coisa muito interessante. Por isso que eu disse que o termo podia não ser apropriado. É que assim, então, a minha mente, ela é o somatório, o que eu sou, a minha alma, né? Ela é o somatório do que nela exista. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Isso se aplica, na verdade, esotericamente, é a alma. É o que eu tenho em mim, é o que eu sou. Essa é a última das máscaras, né? Então, o somatório do que existe, assim, do conhecimento que eu tenho, são os liames com os lugares do universo mais excelso ou do astral mais grosseiro que em mim existe, e é onde eu vivo, sabe? Então, assim, tudo são os canais de onde flui aquela realidade, assim, para mim. É como se fosse, assim, um grande entreposto, um grande aeroporto, onde chegam coisas de vários lugares, de vários idiomas, de vários mundos. Então, assim, a alma é como se fosse o aeroporto, né? Você tem uma rota que te liga sempre a esse determinado local. O que eu vou construir, o que eu vou reter, é que vai fazer com que a minha alma ela se expanda, né? Ela se esparja através do universo. Então, como isso é possível? Como é que é? Como é que a alma pode se... Então, como é que isso vai fazer a expansão? Então, a alma, ela é o somatório das coisas que eu tenho, que eu tenho ligado, né? A partir disso é que eu faço com que daí o conhecimento que existe e que seria impessoal, porque ele é o que é, ele tem uma interpretação humana e eu o transformo em conhecimento pessoal. Sim. Então, a razão da existência, isso é uma coisa muito linda. A razão da existência é fazer com que, veja o esforço humano como é interessante, é pegar aquilo
que está em um outro lugar, não físico, assim, a gente estava conversando agora sobre Sol oculto, ou sobre Agni, ou sobre Cruzeiro do Sul, não interessa o que seja, né? Um conhecimento, ele está em um outro lugar, né? Que ele é o que ele é. E aí eu vou aplicar a compreensão humana, eu vou aplicar o processo de Manas, eu vou aplicar o fogo que mantém a minha vida, para daí tentar compreender aquilo através da iniciação, do conhecimento, da meditação a respeito do que seja. E aí eu trago aquele conhecimento para dentro da minha alma, que vai fazer parte da minha racionalidade ou da minha emoção, e o trazer o conhecimento é moldar um reflexo daquilo na minha alma. Então o que eu fiz? Eu peguei um conhecimento lá de um outro plano, trouxe para cá, de um outro universo, né? E fiz com que parte do plano astral, com que parte do plano da mente concreta, ou do mundo astral, ou do mundo concreto, agora fosse transformado. O que ali existe naquele local que eu digo, meu conhecimento sobre o Cruzeiro do Sul? Existe um reflexo do próprio Cruzeiro do Sul. Então isso é um saque contra o futuro, porque eu faço com que uma parte do astral se transforme naquilo. É o chá. Eu peguei a artemísia ou hortelã, eu usei o fogo, né, para transformar o quê? O meio onde ela está inserido, que meio? O astral, a mente concreta. Então, a ação humana, o criar emoção, o criar conhecimento, é simplesmente dar consciência para o plano astral, dar consciência para o plano da mente concreta, a qual ela ainda não tem. Então o trabalho, deixa eu ver se eu entendi. Só complementar. Vai. Então, o conhecimento impessoal é o mundo onde existe todo o a coisa é em si. Que mundo é esse? É o plano do amor, sabedoria, o búdico, que também existe o ser humano. Então, é aquele plano onde todo o conhecimento, ele é o que é, e eu não preciso conhecer porque eu sou todo o conhecimento. Isso é o impessoal. No momento em que daí eu, por esforço evolucional, né, então a aquisição de consciência, controle de nidana, esterilização de skanda, busca de conhecimento, meditação, erro e acerto, o que seja, essas coisas normais na vida de cada um, eu faço o que então? Saques contra o futuro, né? E eu pego esse conhecimento até então invisível, até então inacessível para essa alma que é a minha, e trago e crio um reflexo e uso esse conhecimento no dia a dia. Então eu permito que aquela coisa que seria do búdico, aquela coisa que está abstrata, que está acima da abstração, que é o plano da amor-sabedoria, tome forma humana e haja no plano mais denso da matéria. E aí então eu, através disso que eu compreendi, eu vou e controlo o impulso, eu compartilho, né, reparto com você, eu vejo a coisa de maneira diferente. A partir desse conhecimento eu consigo compreender o como o fogo moldou o plástico, ou como o fogo mantém o plástico, ou como a eletricidade mantém o plástico, ou como a eletricidade mantém a tua vida, a minha vida, a vida de vocês. Então eu começo a misturar o visível e o invisível e fazer uma tessitura, né, um liame a tal ponto, e aí que vem a coisa também muito linda, a tal ponto em que a minha alma, ela está de tal forma, né, entrelaçada, os reflexos do universo estão de tal forma nessa minha alma, que daí ela atinge um estado, né, tal, que ela é o somatório, né, de coisas absolutamente abstratas, e ela em si tem a tônica da abstração, ela tem a tônica da sabedoria, ela tem a tônica do amor, porque o amor universal e a sabedoria é a mesma coisa, né? Nesse momento, o que acontece? Voltando à analogia da bolha de sabão, a pressão externa, que é o conhecimento impessoal, que é o plano búdico, ela é exatamente igual à pressão, o conhecimento externo, que seria a pressão externa, é exatamente igual à pressão interna que existe na minha alma, que é o conhecimento pessoal. Como não tem diferença de pressão entre o interno e entre o externo, a bolha, né, a bolha de sabão não se rompe, a alma não se rompe. E aí a alma atingiu a imortalidade, porque o conhecimento impessoal passa a ser igual ao conhecimento pessoal, que é o conhecimento uno, e aí a emoção passional, né, ela passou a ser sabedoria, e o conhecimento concreto passou, a emoção passional passou a ser amor, e o conhecimento concreto passou a ser sabedoria, amor, sabedoria, búdico, você tem a imortalidade da alma. Então,
pelo que eu entendi. A nossa origem é o é. Viemos da compreensão impessoal. Até porque sofremos uma decantação aqui, não sofremos. Passamos por uma decantação e voltamos para... Sim, só que assim, o é, né, que é Atman, Bud, que é a eu saio de é, fico no está e volto para o é. O processo inteiro para voltar para o é. Perfeitamente. É isso aí. A diferença e a coisa maravilhosa que acontece é que nesse processo, em vez de que você descreveu, é o processo da descida da consciência na matéria e da subida da consciência da matéria. Qual é que é a razão para a consciência descer na matéria e subir? Por que é essa doação, esse sacrifício, sacro ofício, esse trabalho sagrado? Para quê? Para dar consciência para a matéria. Só adquire consciência. Claro, porque depois desse processo de passagem, aquela matéria que compôs a minha alma temporariamente, ela em si jamais será a mesma. Por quê? Porque ali eu criei vários seres. Que seres? Todas as emoções, todo o conhecimento que eu tive. O conhecimento pessoal que eu pari, que eu engendrei. Ficou claro. Eu projetei o conhecimento oculto, eu trouxe a realidade superior e projetei ali isso que é a existência humana. Só. Muito bem. Mais nada. Foi isso. Simples, né? Simples. É só isso. Por isso a questão do cuidado no que pensar, do cuidado no que é criar com conhecimento, no cuidado no como agir, no cuidado de como você contemplar as coisas, porque cada coisa que você está fazendo, cada ação que você está fazendo, cada movimento dos karmendriyanis, né, que é fala, movimento, olhar, as coisas assim, você está moldando uma parte da matéria do universo, que é aquela matéria que te compete, que é a tua alma, e está se entrelaçando a alguma coisa. E essa moldagem, né, ela é uma criação como um novo ser humano, como um planeta, ela é criada. E qualquer coisa que é criada no universo, ela está ligada à sua origem, tem princípio, meio e fim. Entende? E aí então esses liames, essas sementes que você vai lançando na tua alma, através das várias existências, das várias almas, vai ter que ser colhido. Né? Então a parcimônia no viver com amor e sabedoria, né, ela implica em um respeito assim quase ecológico para com o universo, assim, é não sair pelo universo largando coisas inadequadas e nem plantar coisas desnecessárias, porque isso aí vai frutificar e vai cobrar o seu retorno. Fantástico. Estamos em cima da hora, Fernando? Isso. Maravilhoso. Eu achei que como as coisas se encaixam, né? A gente consegue fazer. Eu acho que ficou muito claro, um tema difícil realmente. Eu acho que era difícil né? Porque... É legal porque assim, para a gente conversar, veja como é interessante. Aí você fala que você usa a intuição para criar, e eu acredito 100% nisso. Porque a gente, no tratar conhecimento pessoal e conhecimento impessoal, nós tratamos, na verdade, sobre o processo de evolução universal, que é o Praviti Marga e Nivritti Marga, que é descida da consciência matéria, subida da consciência matéria, e a relação entre o homem consigo mesmo, né, o espírito com a alma, porque onde é que está o conhecimento impessoal? Atman Buddhimanas, que sou eu, meu espírito, Sim. eu. Sim. Né? E onde é que está o conhecimento pessoal? Na minha alma, do Jorge, que sou eu. Quando o eu, né, inferior, que inferior no sentido de mais denso, não é de pejorativo. O eu inferior estiver tão entrelaçado ao eu superior que eles forem iguais, não existe mais superior nem inferior, e eu passei a ser eu, imortal. Acabou, é isso aí. Bem, beleza, Fernando, estamos em cima, né? Então, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você foi muito feliz na explanação, acho que ficou bem claro. Eu já sou feliz vindo aqui, a claro. Conversa é só uma derivada. Então, deixamos para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, um feliz sempre, fiquem em paz e vejam até onde cada um de nós pode chegar enquanto ser humano. Até onde a gente pode chegar, aonde a gente quiser. É isso aí. Fraterno abraço. Fraterno abraço.